Sem esperar mais 2 minutos para ver se está. Isso. Bom dia a todos e todas. Antes da gente começar propriamente a nossa atividade nessa manhã, no horário das 11 horas, aproveitar e dar algumas orientações para vocês que estão participando, vão participar também de outros momentos da nossa Semana da Cultura Religiosa. Os professores responsáveis pelas turmas de vocês, eles estão com as listas de presença. Eu não sei quando é a dona brasileira, tá vendo? Eles têm a lista de presença, que a Solange está ali também. E aí a gente gosta, bem, todos devidamente cumpridos com as listas de presença. E aí vocês podem procurar os professores, o professor, a professora que acompanha a turma de vocês para fazer o devido registro na presença, E vocês vão encontrar também, sempre em cada sessão dessa nossa semana, ali na entrada, um QR Code parecido com esse aqui, Ele é relativo a cada atividade que a gente realiza. Por meio desse QR Code, vocês podem solicitar, caso queiram, vocês podem solicitar os certificados de participação, nas atividades da nossa Semana da Cultura Religiosa. Então, sempre ali na entrada tem o QR Code, basta vocês acessarem e apontarem a câmera, fazerem, enfim, o registro. Depois a gente vai emitir para vocês o certificado de participação nas atividades que vocês compareceram. Eu queria convidar aqui o professor Sérgio Gonçalves Mendes, ele vai nos ajudar nessa manhã. Seja bem-vindo, professor Sérgio. Já passo a palavra para você e você nos guia, por favor, nessa. Quer sentar aqui? Isso, aqui. Som. Bom dia. Então, nós vamos dar início a essa mesa sobre o tema Vice-Reitoria de Extensão e Estratégia Pedagógica da PUC-Rio, sua missão e alguns projetos. E para desenvolver esse tema, então, nós vamos chamar aqui a professora Jaqueline Lima Ferbias. Ela é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, é professora associada do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio e atual vice-reitora de Extensão e Estratégia Pedagógica da PUC-Rio. Seja bem-vinda. Chamo também a professora Roberta Portas Gonçalves Rodrigues, ela é doutora em Design pela PUC-Rio, é professora adjunta do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio e atual coordenadora central de Inovação e Estratégia Pedagógica. Eu peço uma salva de palmas, então. Quem começa? Ok. Exatamente na frente. Então, para alguns, bom dia de novo. Para outros, bom dia pela primeira vez. Aqueles que me viram mais cedo, então, como fui apresentada, agora eu estou aqui como a Jaqueline, ou a Jaque, a maioria das pessoas me conhece como a Jaque. Estou nessa vice-reitoria a partir de um convite, mas sobretudo a partir de uma história.
Eu queria compartilhar com vocês um pouco as origens, as âncoras dessa vice-reitoria, ou a partir do que nós pensamos, a partir do que nós falamos. Então, a gente começa com as âncoras. E vocês vão ver duas imagens nessa tela. Uma com somatório de informações e a outra do Papa Francisco. Mas, sobretudo, a gente tem nessa tela o brasão da PUC. Que a extensão, ela está intrínseca à realidade da nossa universidade e a gente não pode desconsiderar isso. Nós somos uma universidade comunitária, confessional, filantrópica, que está em movimento com a sociedade e no movimento de antecipar futuros desejáveis, vivendo um presente consciente, responsável e respeitoso. E essas palavras, elas estão no nosso marco referencial. Nós vivemos ela continuamente. Mas outros foram nos inspirando, foram nos ajudando ao longo do processo. Se somaram a essas palavras, a nossa identidade e missão, as ODS da ONU, muitas ODS. E no momento em que a gente iniciou o processo de extensão no PUC-Rio, formalizado, a gente fez um convite aos professores por meio de um formulário. E nesse formulário nós pedimos apenas para os professores informarem se tinham algum projeto ou alguma ação que se relacionasse com alguma ODS, com algum objetivo de desenvolvimento sustentável. Em 3 dias, eu tinha em torno de 170 projetos. Na verdade, tinham 176 projetos de professores da universidade que não foram nem convidados com muita ênfase. Foi um e-mail e aquilo chegou com muita rapidez, demonstrando apenas que a gente faz extensão na PUC-Rio. A questão era como a gente iria organizar a extensão na PUC-Rio dentro do conceito que o MEC estava pedindo para a gente organizar. Junto com as ODSs, nós estávamos impactados e continuamos impactados com a encíclica da Laudato Si, do Papa Francisco. Especialmente no conceito que eu falei mais cedo, aqui na abertura do evento, da solidariedade intergeracional e do cuidado com a casa comum. No entendimento de que o que nós vamos deixar para as nossas gerações futuras, quando a gente viveu a semana passada, está vivendo resquícios de uma semana em que tudo queima, e a gente queima por dentro, a gente está ardendo, a gente está com dificuldade para respirar. Então, o amanhã, ele já é hoje, ele já foi ontem. E como é que nós, como uma universidade, uma força que a gente tem, nós somos uma universidade duplo 5, isso é muito raro. Quase nenhuma universidade tem o conceito duplo 5. Nós somos uma das únicas universidades desse país que tem tantos conceitos máximos na CAPES, na pós-graduação. E nós somos uma das únicas que vive a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão dentro de um conceito como o nosso, que é de sermos filantrópicos. O que entra na PUC precisa retornar para a sociedade do ponto de vista financeiro, não é para ficar aqui, é para ser mexido, mobilizado em prol, em benefício, a serviço, mais do que em prol, em benefício, a serviço dessa sociedade. Junto com isso, outros textos chegaram, o Papa Francisco é muito firme, muito forte nos seus propósitos, graças a Deus, com o Pacto Educativo Global, que chamava todos nós a uma realidade como a realidade de pensar a educação. Que educação é essa? O que estamos formando? Quando a gente junta isso com um pensamento que vem desde os nossos primeiros formadores em termos de PUC-Rio, os jesuítas que aqui chegaram,
a gente vai vendo que a gente o tempo todo passa por um pensamento que hoje foi repetido mais cedo aqui em algumas palavras. Precisamos ser comprometidos, precisamos ser conscientes, precisamos ser potentes, gosto mais de potentes do que competentes. A competência às vezes se aproxima da capacitação e capacidade todos temos. A questão é se ela é despertada ou não. Então a potência está em cada um de nós. Precisamos ser compassivos, é preciso que a gente se apaixone pelo outro, tenha empatia com o outro, entenda que a realidade do outro se aproxime e se distancia de nós e que há o que fazer. Porque nós estamos sentados numa sala que tem ar-condicionado, que tem luz, que tem vídeo, que a gente pode controlar a temperatura se a gente quiser, a nossa cadeira roda. Nós temos tantas vantagens aqui que a gente pode viver pensando. E eu, daqui para fora, como eu funciono no sentido funcional e prático e como eu me emociono no sentido da profundidade da existência da gente com aquilo que está acontecendo no mundo. E mais recentemente, ainda no processo de início de implantação dessa extensão organizada, digamos assim, nós estamos vendo com outras universidades que já estavam organizadas há muito mais tempo do que nós, muito antes do MEC dizer que isso deveria ser uma responsabilidade, as ODSs que vieram da Unesp e que vieram da Universidade de Brasília, algumas delas canceladas no atual governo, que eram as 3 ODSs subsequentes que vão falar de questões que são questões importantes para a gente. Falam da questão racial, falam da questão de gênero, falam de questões que estão no dia a dia e que não estavam sendo contempladas nas ODSs antigas. Então a gente pode falar que esses são os nossos marcos ou as nossas âncoras, aquilo que eu falaria que todo mundo deveria fazer uma busca e ouvir um pouco, ler um pouco, pensar um pouco, conversar sobre um pouco do que é ser uma pessoa no mundo de hoje que se impacta com o que acontece na humanidade, que quer participar dela de uma forma mais saudável, de uma forma mais igualitária, principalmente. E essa realidade, ela foi pensada atualmente na PUC-Rio a partir de 2 metaprojetos. Como a gente iria fazer para que a universidade conversasse em torno dos mesmos temas e conseguisse se encontrar mais para além dos departamentos, para além de alguns muros internos, porque a gente fala em extensão de ir ao extramuros, mas internamente, às vezes, o aluno de direito conhece de direito, de história, de geografia, com exceção da cultura religiosa, que sempre permitiu uma integração maior. E no contexto desses projetos, um deles, que é o Amazonizar, que representa essa casa comum, representa esse apelo por um pensamento sobre um mundo que seja um mundo possível e também esperançado e sonhado. A gente tem a voz do nosso reitor, acho que a gente pode compartilhar um pouco agora. Enquanto a gente está compartilhando, eu queria dizer que essa vai ser uma mesa em que a gente vai trazer muitas vozes, porque a extensão se faz com, não se faz a partir. Então, o Papa Francisco, acho que ele consegue relançar algo que no passado ficou com um tom de utopia, já não se fala mais essa palavra, né? Que era a utopia de um mundo unido. Né? Então, acho que aqui nesse salão a gente tem assim, um pequeno exemplo de que é possível o mundo unido. Mas o mundo unido não em torno de uma ideia, não em torno mais de um princípio filosófico. O mundo unido hoje, ele tem que estar unido em torno de algo muito concreto, que é o planeta. Né? E que a Amazônia não diz tudo, mas diz muito sobre o planeta. Então, não é só um território, a Amazônia é mais do que isso, é um paradigma de convivência de todos os seres. E aí a gente pode entrar até na área da espiritualidade, porque os povos indígenas nos ensinam isso, né? As árvores são seres, os bichos
o ser humano. Então, o Papa Francisco conseguiu trazer uma expressão que dá continuidade àquilo que a gente tinha aprendido sobre ecologia. Ele fala do socioambiental. Então, ele traz esse conceito, que adota esse conceito, mas coloca esse conceito num lugar assim alto, e também nos ensina a pensar a expressão da nossa casa comum. Nós temos uma casa comum. Então, eu acho que a PUC, nesse momento, ela vai na linha de uma grande continuidade, uma tradição da universidade, uma universidade verde, enfim, que é verde porque vocês estão vendo o campus também, que é realmente verde no jardim, mas que tem uma consciência socioambiental que é declarada agora. É importante no mundo de hoje a gente declarar, se posicionar. Nós não temos medo de dizer o que nós acreditamos. Nós acreditamos no mundo unido, não mais, talvez, em torno de uma ideia, de um sistema filosófico ou de algumas certezas, mas nós cremos que o mundo pode se unir em torno do planeta, que é o lugar, a condição, mais do que o lugar, a condição de vida de todos nós. E a Amazônia vai nos ajudar como território, lugar, estilo também de vida. A Amazônia nos ajuda a sistematizar esse saber e a propor para as novas gerações também. Quando a gente ouve um pouco a fala do reitor, e a gente vai falando dessa união, a extensão ela pressupõe essa união. Que a extensão não se faz só com o professor, não se faz só com o aluno, não se faz só com o funcionário, não se faz só com o parceiro que está do outro lado da rua. A extensão se faz na soma deles e no abdicar das verdades de cada um para o encontro de uma verdade que seja partilhada, de uma questão de uma verdade que seja partilhada. Embora hoje nós estejamos falando em amazonizar e também em outro projeto que é o Garra do Rio, que a gente está lançando aos poucos, essa história é uma história muito antiga, ela vem de antes de nós. E o Vicente, um dos professores de disciplina extensionista, pode ajudar a gente falando um pouco disso também. Então, eu sou o Vicente, professor de uma disciplina extensionista, né, que é a disciplina Projetar em Parceria. Ela é oferecida aos estudantes do Departamento de Arte e Design no terceiro período do curso, né, da graduação. Ela é uma disciplina que, na verdade, ela sempre teve esse caráter extensionista, porque sempre foi parte da disciplina que o aluno saísse da universidade, buscasse um grupo social para desenvolver o seu projeto. É uma disciplina que ela acontece desde os anos 80, aqui no Departamento de Arte e Design. Então, isso tem sido muito bacana, assim, da gente poder trazer para os alunos essa dimensão, poder trazer essa dimensão de que isso é uma atividade extensionista, isso é desejado pelo MEC, desejado pela universidade, que eles estejam vivenciando isso, só vem fortalecer uma prática que já é uma prática na universidade há muitos anos. Professor Nilza Rogéria Nuno. As imagens que aparecem aqui do Vicente e a tela que eu botei antes, elas são de 1984, o ano que eu entrei na PUC. E aqui, onde hoje é a livraria, aqui no Leme, né, na continuidade da gente, onde hoje é a livraria, é a Anchieta, era apenas um grande salão de vidro. Quem era daquele tempo lembra disso? E ali dentro a gente tinha um fusquinha de fibra de vidro e a gente tinha sempre um professor, vários alunos, e a gente só ficava ali. E rapidamente as pessoas, principalmente as pessoas com deficiência, foram entendendo que a PUC tinha laboratórios, tinha alunos, tinha pesquisas, tinha pessoas que podiam estar a serviço das demandas daquelas pessoas que tinham situações específicas e que era muito caro resolver aquela situação ou facilitar aquela situação. Então, os alunos iam chegando em turnos, como acontece aqui, de 7 às 9 em um grupo, 9 às 11 em outro, 13, eles iam chegando em turno nos momentos em que eles não estavam em sala de aula e projetavam. E projetavam junto com a comunidade aquilo que a comunidade podia manter vivo depois que o aluno fosse embora. Então, as coisas são muito simples. É um contador de rinossoro ou de Sorini que, num tubinho de ensaio, possibilitava que uma pessoa que não tinha mais um movimento na mão
continuasse a digitar numa máquina elétrica. Não era a coisa mais linda e mais maravilhosa do mundo, mas era aquilo que se sabia que aquela pessoa naquela comunidade poderia fazer por ela mesma depois que a gente fosse embora. Isso era fundamental. E aprendiam todos. Aprendemos nós, como alunos na época que eu era, e professores, que às vezes a gente fala, não dá para fazer isso porque é muito difícil de conseguir, é muito caro, é impossível, é inacessível. Aprendíamos nós que as soluções estavam ali na realidade e aprendiam eles que eles eram autônomos, apesar da, entre aspas, não autonomia daquela situação específica. E eu só trago esse exemplo para falar que quando a gente fala de extensão, a gente fala de um conjunto de pessoas em vivência, em vida e predispostas a fazerem outras indagações, exercitarem as novidades que eu estava falando um pouco antes. A gente saiu dessa história e a gente formalizou. Primeiro a gente começou a formalizar na graduação, mas a gente começa a dar os primeiros passos na pós-graduação. E aí a professora Nilza Rogéria vai falar um pouco desses passos que a gente tem dado agora. Pode ir. Eu sou Nilza Rogéria Nunes, professora do Departamento de Serviço Social e atualmente coordeno o programa de extensão voltado para a pós-graduação no âmbito da CAPES. A CAPES fez um edital no final do ano passado, fazendo uma chamada pública para as universidades submeterem propostas e nós fomos então contemplados, a FUFIO foi contemplada com esse edital e ele está em desenvolvimento, o período de alcance é por um tempo de 3 anos. Esse programa foi construído em cima dos 2 megaprojetos da universidade, o Amazonizar e o Gávea Carioca, e a partir da sua aprovação nós fizemos uma chamada pública para que os professores se manifestassem a respeito de ter projetos em desenvolvimento nessas regiões ou que tenham interesse em atuar nessas regiões contempladas, esses metaprojetos que a gente então está implementando. A partir daí a gente construiu então 2 grupos de trabalho, que estão se reunindo, traçando propostas, encontros de pontos de sinergia entre as diferentes áreas do conhecimento, porque o que se pretende é um projeto realmente multidisciplinar e que a gente possa, em diálogo com as comunidades, seja no âmbito do Amazonizar ou no âmbito do Gávea Carioca, construir propostas de extensão sem perder de vista a sociabilidade do ensino e a pesquisa. Nesse sentido, estamos bastante otimistas com isso, vemos trabalhando num diálogo muito interessante, como se a gente então acredita que os resultados possam ser também uma oportunidade de aprendizado compartilhado, que envolve não só a comunidade acadêmica, os alunos da pós-graduação, mas também a sociedade. Então, a gente está aí aberta a esse desafio e feliz pela oportunidade de ter o reconhecimento, nesse momento, de investimento com recursos públicos para que a extensão possa, de fato, acontecer. E aí a Nilza fala de algo que é muito importante. A gente precisa não só receber o recurso público, uma vez que o que entra e sai para a sociedade, retorna para a sociedade, a gente precisa formar com bastante força para que nós estejamos nos lugares que vão valorizar uma extensão e um pensamento que seja um pensamento comunitário. As políticas públicas também estão nas nossas mãos. É um exercício constante. Está atento, porque as oportunidades elas começam a aparecer. Estão surgindo bolsas de iniciação científica, aberturas de projeto, conversem com os professores de vocês, para a gente poder ter uma rede que seja uma rede de um pensamento muito firme e forte, porque a transformação é a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4, ela não se dá sozinha. Se a gente tem programas extensionistas que começam a se aproximar da pós-graduação, a gente também tem um histórico de programa extensionista que sempre esteve com a gente na graduação. E um desses é o Projeto Rondon, que é muito caro para a gente tem um apego a ele, mas ao mesmo tempo ele nos decepciona um pouco porque a gente pode levar apenas 8 estudantes, apenas 2 professores
professores, então é muito pouco perto daquilo que é a diversidade na universidade. Mas, de qualquer forma, a gente tem mantido a frequência que há no edital, a gente encaminha para a seleção de alunos, fiquem atentos. E a gente também tem uma disciplina extensionista voltada para o projeto Rondon, nem sempre ela forma a turma, mas seria muito importante que ela formasse turma e não ficasse só quando a gente avisa, vamos entrar no edital do governo, porque formando turma, a gente ganha força de criar os nossos rondons, independente do rondon governamental. Se quiser colocar o problema. O projeto Rondon, como atividade extensionista, é uma oportunidade muito especial para o grupo de alunos. A gente teve uma oportunidade hoje de estar com pessoas de diversos cursos, tinha gente da área de pedagogia, comunicação, de relações internacionais, geografia, arquitetura. Então, a convivência entre diversos saberes, ela foi muito rica. Também, o contato com a população, principalmente, a gente foi com uma proposta de dialogar com os saberes locais, primeiro ouvir e depois se organizar e saber como as nossas propostas poderiam, de fato, se encaixar, se servir, se adequar às ideias. Foram 2 semanas em que a gente viu as pessoas realmente se abrindo, quase que mostrando aspectos que talvez nem elas conhecessem. Então, como eu acho que é uma experiência imperdível, como proposta de realmente aprender novas coisas sobre o meio, por conta do contato com a diversidade que fica bastante evidente. A gente vai para um lugar desconhecido, conhece pessoas, tem que conseguir se colocar, tem que conseguir trocar em todos esses níveis, na relação com a outra instituição, na relação dentro da nossa instituição, entre alunos, entre professores e alunos, e nós, como a comunidade, como o Ministério da Defesa e ainda com as instâncias políticas do lugar que a gente está. Então, todas essas dimensões, elas acontecem simultaneamente. Quando a gente ouve um pouco o André falar, a gente vai tendo a dimensão de que a gente sai do Rio, vai para Sergipe, sai do Rio, vai para o Mato Grosso do Sul, sai do Rio, vai para uma cidadezinha no interior do interior do interior, e que as pessoas vivem de formas diferentes. E a gente tem a contrapartida de quando a gente fez o nosso primeiro congresso internacional, eu não me lembro se foi junho, julho, foi por agora, tinha Padre Marca da Paz, foi junho, as pessoas da comunidade assistiam pela EAD e representantes das aldeias indígenas vieram, representantes dos povos ribeirinhos, povos originários, estiveram aqui com a gente trocando. A gente cria vínculo. E o vínculo não necessariamente por meio de professores, eram alunos que trocaram contato e que na hora que a gente falaram com a pessoa que está lá, e a pessoa que está longe de nós faz questão de vir, e aí traz a família, tinha um indígena com filho, com outro filho, com a esposa, tinha o representante da população ribeirinha com a sua esposa, que já foi em outra universidade, porque já tinha feito uma palestra lá e já trouxe a representação daquela universidade para a PUC. E a gente vai fazendo essas redes, que são redes que vão dando possibilidade da gente trocar e conhecer. Eu trouxe esses exemplos e acho importante para ordenar um pouco, dizer que a extensão sempre trabalha por programas. Esses programas têm eixos. E como é que a gente chegou a esses eixos? A gente pediu ajuda ao ChatGPT. A gente fez um trabalho com perguntas muito específicas, que a gente precisa aprender a perguntar. A grande vantagem do chat é que exige que a gente aprenda a perguntar. E a gente fez uma varredura em todas as emendas dessa universidade, incluindo cursos de educação continuada e tudo, relacionando com Laudato Si, com o Pacto Educativo Global, com Economia de Francisco Clara, com Identidade e Missão da Universidade, com as ODS, e dizendo que a gente não podia ter respostas que tivessem nomes de departamentos, a gente queria coisa. E aí nós recebemos um conjunto de eixos programáticos, que a gente chama, e a gente está num movimento, e os departamentos vão acabar de receber isso,
de associarem as suas disciplinas a esses eixos ou proporem outros, porque a gente está em diálogo constante. Eu falei antes da novidade, a gente está sempre mudando. Porque a partir disso a gente também consegue novas redes. A cultura religiosa é mais fácil, já falei, porque a diversidade está nela, mas a gente consegue outras redes, outros projetos que a gente possa não ter pensado antes, e outros que entram no grande programa, no grande eixo programático. A nossa ideia tem um grande eixo programático, vários grandes eixos programáticos, com vários projetos, cursos, serviços, eventos e até as disciplinas integrados e pensando nesse lugar da extensão, com impacto no setor, segundo setor, terceiro setor. A extensão também não impacta um único setor, ela está aí à disposição da sociedade. Esse é um trabalho de todos os dias. A gente vai somando, chega um projeto, chega outro projeto com o dono já está dentro, o Proeste já está dentro, outros projetos, eles vão com o projeto que eu, a professora Jaqueline, não a vice-reitora, tem, junto do Gávea do Rio, já está dentro, e os projetos vão chegando e a gente vai somando. Deixa eu só complementar uma coisa, só lembrar, que você mencionou aqui os eixos, programáticos, os programas, em que todas essas ações, disciplinas extensionistas passam a ficar ligadas e elas atendem às ODS. Então, só para lembrar lá atrás, já que falou das ODS, para quem não está com isso fresco na cabeça, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi um pacto feito pelas nações que estão ligadas à ONU, e ali a gente tem 17 objetivos, 169 metas para serem alcançadas até 2030. E a gente sabe muito provavelmente que essas metas vão ser revistas, isso provavelmente em breve a gente vai ter outras, um outro prazo, e até porque, enquanto esses objetivos foram desenhados, muita coisa aconteceu. Como eu já estava falando, a gente está queimando não só por fora, mas por dentro, e essa necessidade da gente olhar também para a associação desses eixos programáticos com as ODS. Então, as disciplinas, a gente está falando aqui tanto da cultura religiosa como vamos falar das demais, elas estão associadas a esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E quando a gente pensa em âmbito de vice-reitoria, a vice-reitoria, não é para a gente ler, mas é só para ter uma noção de que dentro de cada uma dessas coisas tem várias ramificações, vai ramificando, em conjunto de curso, em conjunto de núcleos que funcionam com a gente. Então, o núcleo de estudos e ação no mundo da juventude funciona com a gente, a Cátedra Unesco de Leitura funciona com a gente, a estação ambiental, que era do MIMA, funciona com a gente. E cada setor desse é uma possibilidade da gente chegar, e cada um de vocês pode chegar, ver quem está ali naquele lugar e falar: gostaria de desenvolver alguma coisa aqui, gostaria de trabalhar junto, gostaria de saber quais são os parceiros que vocês. Como é que eu me engajo numa ação sempre orientado? Por isso a gente fez uma curricularização em que a gente priorizou as disciplinas. Que a extensão ela tem um conjunto de fóruns que já acontece há muitos anos. A gente faz parte do Fórum do Sudeste. Mas existem fóruns, até que tem a grande reunião anual. E a grande questão que está se discutindo agora é que muitas universidades, 99,9% das universidades, com exceção da nossa, não funcionou a partir de disciplinas. Colocou tudo em atividade complementar ou uma disciplina única com toda a carga horária lá, o que faz com que o aluno não seja supervisionado e que o professor não tenha exatamente o acesso ao que está acontecendo e não se transforme junto. Ficam coisas soltas, como aqueles que estão que vivem a gestão da universidade, quando começa a ter os próprios alunos a entregar certificado de atividade complementar. Uma coisa é entregar o certificado, a outra coisa é conversar sobre a transformação, sobre o aprendizado, e não necessariamente essas coisas acontecem junto. Então, quando a gente focou os 10% nas disciplinas, a gente queria garantir ter um momento como esse. O Padre Abrimar, que sabe quais são os professores, que sabe quais são os alunos, que sabe quais são as ações e que sabe como é que vai estar trabalhando junto. E que escolhe coisas. O que não significa que a gente não tenha as atividades complementares extensionistas também. O que está acontecendo nos grupos, na vida, o que chega, tudo pode. Mas está
para além dos 10%. É a vida como ela é, ou como a nossa universidade que está a serviço, ela é. Mas nesse momento, no momento da disciplina, a gente para e pensa, olha, vamos lá, organizar isso tudo, pensar junto isso tudo. E para isso, né, eu faço um convite, que é um convite da gente ler juntos um livro aqui, que é sempre um livro que eu passo como eu estou na situação de professora de uma disciplina de extensão, para os meus alunos, né, no sentido da gente parar, se preparar para aquilo que vem, que é o encontro com alguém. E também para a gente parar de falar um pouquinho, ler um pouco, chegando na metade da apresentação e ter um respiro aí. O livro se chama Feche os Olhos, da Vitória Pérez Luba, com as ilustrações da Ramute e tradução do Mesquita. Eu tento explicar para o meu irmão, mas ele sempre discute comigo. Olha, a árvore é uma planta muito comprida, cheia de flores, digo. Não. A árvore é um pau muito grande que sai do chão e canta, ele explica. Cobra é um bicho que se arrasta e não tem patas. Não, cobra é uma corda gelada e macia que escapa sempre. Encosta nela. Relógio é uma coisa que diz as horas. Nada disso. Relógio é uma caixinha de madeira com um coração dentro. Escuta. Quando você está cheio de manchas, está sujo, explica. Não. Quando você está sujo, cheira mal. Não dá para sentir? Já falei que sabão é para se lavar, explica. Sabão é uma pedra que desmancha e cheira bem, pedra. Lâmpada é uma coisa que produz luz. Agora eu me convido. Não, lâmpada é uma bola e é muito quente. Não encosta. Eu já decorei. Entende? A lua é como o sol, mais branca, explica. Não. A lua é um monte de grilos que cantam no nosso jardim. Você não ouve? Papai é alto e usa chapéu. Nada disso. Papai é um beijo que finica, esteira cachimbo, diz levantando os braços. Quando é de noite, todo mundo vai dormir. Não. Quando é de noite, as coisas pequeninas despertam. Xixi. Tenta explicar, mas ele não liga. Digo para minha mãe. Talvez ele tenha razão também, responde ela. Como é possível? Pergunto. Quer saber de verdade? Então, feche os olhos. Eu, particularmente, minha primeira formação é literatura. Então, a literatura infantil, infanto-juvenil, ela sempre está comigo. E às vezes eu acho que a gente não precisa falar 2 horas, como a gente está fazendo aqui. A gente lê pouca coisa e essa coisa diz muito. A gente não vai ter tempo de comentar aqui, nas minhas aulas de mestrado, 3 horas só com esse pequenino texto. Mas acho que pode levar a gente a pensar em algumas possibilidades, talvez diferentes daquela que seja a primeira que chega à nossa cabeça. Né? E a extensão requer que a gente pense em possibilidades para além das primeiras que chegam na nossa cabeça. Tem vários livros desses, e aí também quem gostar desse tipo de livro rápido, pode mandar um e-mail, um WhatsApp, que é a coisa que eu mais gosto na vida é trocar livros de literatura infantil e ficar no entorno. Até porque, como o meu filho eu conheci quando ele já tinha quase 4 anos, e ele vinha de uma realidade em que ele não foi apresentado exatamente as coisas da vida, a literatura ela permite que a gente encurte caminhos com muita facilidade. A gente vê e concretiza coisas a partir da literatura que contam histórias para a gente. E extensão sem literatura é extensão sem imaginação. E não há possibilidade de extensão sem imaginação. Então, para mim, é sempre um livro que encanta.
tem ali os autores, e a gente como vai continuar nisso, sim. A gente já falou do Proeste, já falou do Projeto Rondon, e só rapidamente mencionar para vocês as outras possibilidades. A gente tem, por meio do ILER, especialmente da Cátedra Unesco de Leitura, um conjunto de ações de extensão que são cursos sociais. Aqueles cursos que eles, na ação do curso, precisam funcionar com situação extensionista clara. E que tem todo um trabalho próprio, até de apoio, de entrada das pessoas que vão fazer esses cursos. O preço precisa ser diferente, muitas vezes a realidade é diferente, a quantidade de professores, os alunos envolvidos, mas que é algo também que a gente pode estar pensando aqui. O próprio Mian, e o que eu vou passar muito rápido, eu vou deixar as pessoas, depois os próprios jovens falarem, com um conjunto de ações que trazem para a universidade, desde cedo, o Mian traz os jovens, hoje em dia, cada dia mais cedo, aos 12 anos a gente já tem jovem aqui no Mian, com um conjunto de ações feitas por professores, funcionários, alunos da universidade, que vão incentivando eles, na verdade, que vão lutando junto com eles para que eles não sejam seduzidos por aquilo que não necessariamente é importante, que entendam que continuar estudando, terminar o ensino médio, chegar ao ensino médio, terminar o ensino médio, reconhecer que a universidade é uma oportunidade, é um mercado de trabalho, é um conjunto extenso de ações que a gente vai fazendo. E quando eles vão ficando mais velhos, a gente leva eles para o grupo de acolhimento do Centro Loyola de Fé e Cultura. E lá, aqui o Agosto está aqui, e lá no Centro Loyola de Fé e Cultura, a gente desenvolve projetos com eles mais direcionados para que eles ousem a universidade, ousem a empregabilidade, e eles vão contando as histórias deles. Isso aí, desde antes da extensão, estávamos de máscara aí, trabalhando, pensando, fazendo, um trabalho que vai se somando também de promover saraus, ir para espaços culturais, ganhar consistência para a entrada, para usar a entrada na universidade. Mas sempre um trabalho feito juntando alunos de pós-graduação, o Lucas está lá no final, a tese de doutorado dele é design de acolhimento, tem esse papel, funcionários, a Andréia está aqui, Rafa, que foi aluno do IAN, fez esses cursos, se formou em design e agora o meu braço direito, meu braço esquerdo está junto comigo o tempo todo construindo as coisas aqui. Esse processo que é um processo que é bastante simples. Pode passar por isso. Mas tudo acaba na comida, tá, gente? Porque é um lugar em que, de fato, não há projeto com juventude que não tenha um momento da comida, um momento da partilha. Tem humanos, os ciências contábeis, uma criança muito criativa, ainda sou. Eu trabalho muito com psicólogo, fazia muito investigar na escola, toda semana na escola, fazendo reclamação. Eu estudava até meio-dia, minha mãe sempre ficava na escola 4 horas da tarde, horário da diretora, eu tinha que fazer tarefas como coordenador, tinha que fazer depois da escola. Minha família meu pai já trabalhou aqui, minha tia já trabalhou aqui, minha mãe já trabalhou aqui, e a minha tia sempre ficava muito ligada a cursos, essas coisas aí. E aí eu comecei o primeiro curso que eu fiz aqui, eu conheço, produção informática, depois eu fiz um curso de Excel, eu tinha aprendido os familiares da Covid, acreditado, a professora Marina também, um dia depois que o meu tio morreu, a professora Marina fez uma reunião, a professora Jaqueline, eu estava na reunião um dia, chamada de frequentar o Centro Loyola, e eu estava desacreditado, sem vontade de frequentar o Centro Loyola, por conta da Covid, medo, chateado com as outras familiares, e porque eu achava que era uma coisa que não ia ser futuro. Até eu conheci o Natan, a Ana, Felipe, o Gustavo, a Sara. Hoje eu ainda sou um pouco tímida, muito na real. Mas hoje eu consigo chegar mais no pessoal, assim, conversar, mais de boa. Mas eu não consegui, olha, na minha escolha, só vou falar para você. Hoje eu ainda acho que lá ainda tem muita coisa que a gente pode falar junto, para estar fazendo, para conseguir melhorando. E aí vai tudo, né? Hoje, qualquer coisa que a gente for tratar lá, para faculdade, diante de essa ambiguidade,
Só queria ter saído, ou de sair assim para a rua, a gente ficar em casa muito tempo, não queria fazer nada. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que minha vida era só tipo, eu tinha um estudo, eu tinha uma coisa de trabalho, eu tinha pessoal cada vez que me apoiando, por casa, lá no Loyola, com você, na Jaque. E eu tenho uma casa, estou quase casando, tenho 2 cachorros, tenho trabalho, não tenho mais de nada. Meu nome é Beatriz, tenho 21 anos, sou estudante da Faculdade de Engenharia da UERJ e moro na Pampulha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Quando eu tinha 18 anos, eu era jovem leão, estava num período de aprendizagem e estava com uma baixa perspectiva assim, né, do futuro, apesar de eu ter meus planos, né, de fazer uma faculdade, e eu fiz um momento do isolamento, assim, por causa da pandemia, foi bastante desencorajador. Expectativas não atendidas com o que eu planejava, como eu planejava fazer isso, né? Até que, nesse meio tempo, eu mais 4 jovens fomos chamados para um projeto no Centro Loyola que começaria remotamente, para que a gente entendesse o que seria o projeto. E a gente entendeu não só na teoria como na prática. Depois de um tempo, a gente começou a ter encontros presencialmente e era um período ótimo para a gente poder interagir, conversar sobre o futuro, especialmente, e que foi uma ajuda para mim particularmente, por estar passando, não só eu, como eles também estarem passando por essa transição. Estar no acolhimento foi um facilitador em passar por ela de uma forma mais leve. Então, hoje, se a gente chegou mais rápido, um pouquinho mais rápido nessa plenitude de estar mais tranquilo, mesmo com essa turbulência toda, particularmente posso dizer que foi por causa do acolhimento. Obrigada. Me chamo Gustavo Ira, tenho 22 anos, sou estudante de ciência da computação na PUC-Rio, também trabalho como assistente administrativo e hoje, mais cedo, estamos fazendo teste de matemática. Bom, antes da PUC, eu estudava, ainda já estava no ensino médio, eu estudava no Antônio Maria da Terapia, né? Aí eu comecei a ver os cursos de férias da PUC, me interessar. E, assim, cada vez mais que eu estava envolvido nesse ambiente, eu tinha mais vontade de continuar na PUC. Isso foi bem legal, porque depois eu já me aprendi no efetivado profissional e depois eu comecei a fazer faculdade. Então, eu também me senti ali, incentivado pelas pessoas que estavam me relacionando a fazer a faculdade, a continuar aqui no trabalho. Bom, meu nome é Rogério, seu pai. Eu trago esses depoimentos para vocês, porque eles não acontecem de professor para aluno ou de aluno para professor. Na escola, vocês têm alunos de graduação, funcionários, alunos de pós-graduação, alunos desenvolvendo o projeto da sua própria pesquisa, de mestrado ou de doutorado, mas na interação eles têm algo em comum. Nesse projeto, o em comum é demonstrar para os jovens, no início era da comunidade, agora a gente já está na cidade toda do Rio de Janeiro, que a universidade é um direito de todos. Então, como é que você faz para ir fortalecendo o desejo de continuar estudando? E aí você vai ofertando aquilo que, às vezes, uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa de doutorado está desenvolvendo, está fazendo uma troca. Então, às vezes, vocês têm alguns projetos, vocês têm algumas pesquisas, estão fazendo alguma coisa. Puxa, eu preciso trocar isso com o jovem, eu preciso escutar. Vamos fazer juntos? Né? Eles não são tubo de ensaio para vocês. Vocês não são tubo de ensaio para eles, mas vocês juntos podem realizar alguma coisa que não faça a gente imaginar que está bom é só uma coisa, que faz tal coisa, que aquilo já vai colocando a gente em relação. E a extensão é se colocar em relação para que os dois se modifiquem. O Lucas terminou o doutorado dele e a Bia foi fazer engenharia ambiental na UERJ. Está ótimo. Os dois conseguiram lá realizar a sua perspectiva. São duas evidências extensionistas. E está tudo bem. Mas isso afeta também, no sentido de afetar, né, do afeto, né, os próprios funcionários da universidade, que também é algo que a extensão quer cuidar, gosta de cuidar. Porque, em certo sentido,
sentido, isso traz algumas outras perspectivas. Uma das primeiras ações dessa gestão de reitoria foi ali no estacionamento dos alunos e dos juristas, aquele muro que está todo pintado, tem um balanço lá, aquele perto do Tecgráfico, aquele pedacinho ali. E ali foi a partir da conversa com um funcionário da PUC muito antigo, desde antes da PUC, que é o Topodígio. Né? E ele dizia que era a minha casa, eu morava aqui, a casinha que tem desenhada naquele muro, morava ali o Topodígio. Ali não sei onde tinha uma capelinha, a PUC era desse jeito. E a gente conversando com ele, encontramos alunos que fazem grafite, né, que a Roberta pode contar melhor isso do que eu, para você na história, que você viveu mais essa realidade, e está lá. Né? Se puder, fala um pouquinho sobre isso. Nossa, porque aquele lugar ali era, né, batizado como a Praça do Mangue, né? Então, resgatar um pouco a história do espaço também, como aquele lugar também era conhecido, né? As pessoas que moravam ali. E também a gente tinha um lugar ali que era um lixo, né? Tinha um container de lixo ali. Então tinha também uma necessidade da gente transformar, né, e acolher, né, as pessoas no espaço. E aí foi um convite a alunos que estavam interessados em desenhar. A gente colocou isso numa programação da Semana de Acolhimento. Tiveram alguns professores envolvidos, alunos que estavam ali grafitando, mas foi um convite aberto e muitos passaram ali, deram uma pincelada, contribuíram com uma folhinha, e hoje é um espaço que muitas pessoas sentam ali no balanço. Virou o lugar de um pessoal da Sodex, né? Virou de reunião. Semana passada eu passei, tinha lá uma representante da Sodex, fazendo uma reunião com todos eles sentados ali. Né? O lugar ele vai ganhando a sua função ao longo do percurso. Eu até fiquei chateada, eu falei, meu Deus, eles estavam ali, eles encontraram aquele lugar como um lugar de calma, de aconchego, aí vem alguém e transforma num lugar para uma reunião formal, né? Vai mudando os sentidos. Mas antes era um conjunto de contêineres de lixo, não estava legal, como é que a gente... Aí a gente traz sempre o balanço, que o balanço está na nossa história de flexibilização do corpo, mudando as formas, e vamos construindo junto, né? Em extensão, dentro da PUC, uma extensão interna, que é alargando a gente e no encontro com a sociedade. Vamos passar. E aí, nessa fala, que isso vai impactando funcionários, como o Topodígio, que veio contar a sua história, e impacta, e a gente fez aquele espaço em homenagem a ele, ao Instituto, para reconhecer aquele espaço que era dele, impacta também aqueles que participam dos projetos. E o Rogério, que a gente pode colocar. Me relacionando a fazer a faculdade, a continuar aqui. Eu comecei na PUC, eu comecei como auxiliar administrativo, já há muito tempo. Depois saí e comecei dentro da universidade, prefeitura do campus. E depois de sair, no decorrer do tempo, vim aqui para o Santo Loyola, convidado do Padre Fernandes, e aí comecei uma outra função aqui, como assistente de infraestrutura 1, também quer tomar conta da casa, né? E você se sente em casa, principalmente também quando tem uns jogos aqui que eu recebo também aqui na casa, é o dia que eu conto as horas, quantos dias, quantos os segundos, para chegar esse momento de estar junto com esse jovem, porque é uma troca de experiência muito grande. Tem uns que gostam de comer um salgado, tem outros que gostam de comer um arrozinho, tem outros que já gostam de comer uma torta, uma pizza, então é uma mistura ali muito bacana de experiência. Então, para mim, esse dia é um dia glorioso de estar com todos esses jovens aqui no Centro Loyola. E eu tenho certeza que não só eles me acolhem, como eu também acolho eles, o Centro Loyola também acolhe todos, e todos também. Então, para mim foi muito bom, é muito gratificante até hoje. E às vezes tem uns aí que chega mais cedo, que é para a gente trocar uma ideia, e eu passo uma experiência para ele como mais adulto, tal, e eles como jovens, e às vezes de casa eles ficam querendo mandar mensagem. Pô, Rogério, saudade, quero aí trocar ideia com o senhor e tal. Falei assim, tem uns que me chamam de tiozão, outros que me chamam de o vovô Rogério, paizão. Então isso para mim foi quando começou a mudar toda a minha vida, né? Eu era muito tímido, quase não falava, sempre ficava lá no meu cantinho, acho que o Padre Leandro sabe disso, e ele resgatou isso de...
seguinte, assim, eu falei primeiro de programas, né, desses eixos programáticos, das disciplinas, dos cursos, dos eventos, das ações que elas podem estar integradas nesses eixos, de um pensamento que vai para a universidade, que extrapola a universidade e que fica dentro da universidade, e de uma convivência, desse viver com para construir juntos cenários possíveis. Acho que agora a gente já pode passar para a parte específica das disciplinas. Só falando que é na escuta que a gente foi trazendo cursos e que a gente vai convidando alunos de diferentes departamentos. Então a gente sabe que eles gostam de produção criativa na cozinha. Hoje a gente tem uma chefe, que é uma aluna de doutorado, que ela preparou um plano de aula, um curso inteiro, e eles estão sendo formados para serem chefes de cozinha. A gente tem alguns que estão sendo formados em linguagem Python, em inteligência artificial, em audiovisual, mas isso vem a partir do convívio. A gente não sabia o que eles queriam. Na verdade, a primeira vez que a gente chegou com o curso, chegou ali todo fechado, modulado, eles querem outra coisa. Então, à medida que a gente entende o que eles querem, a gente vai procurando na universidade. Assim como na medida em que vocês, como alunos de cultura religiosa, vão ao encontro das pessoas, ouvem as pessoas, é ali naquela relação que vai surgir o projeto de vocês, que a gente vai depois comemorar e trabalhar nisso. Eu não trouxe exemplos de cultura religiosa aqui, porque a gente vai ter jornada de cada uma das disciplinas para poder lidar com elas com um tempo específico. Eu escolhi trazer exemplos outros para a gente ver novos lugares, perspectivas da extensão também. Pode só passar, gente, eu estou passando a apresentação, para a gente ver o tipo de ação que tem. Passa bem rápido, a gente pode... E a gente tem o maior orgulho de dizer que na primeira turma, que está chegando agora, assim, já está todo mundo na metade da graduação, eles continuaram, alguns têm empregados na PUC, em outros lugares, eles estão fazendo bem pela gente. Né? Pode ir. Também pode passar tudo. Que eu já falei um pouco dessa diversidade, passa essa que a gente vai essa e a gente vai chegar nas disciplinas com a Roberta. Pessoal, essa é uma tortura ficar sentada, porque é uma coisa de professora que gosta de ficar em pé falando. Mas eu queria convidar vocês a primeiro observar se vocês... Na verdade, eu queria saber de vocês assim, vocês já prestaram atenção quando vocês estão fazendo a matrícula? Se a disciplina tem carga horária extensionista? Alguém já... Conta aí para mim, por favor. Alguém já prestou atenção nisso? Não? Nem se ligou nisso? Passou batida? Tanto faz? Então, é um convite a vocês observarem isso. O que a gente está falando aqui, na verdade, tem impacto, né, na formação de vocês como indivíduos, aí de uma forma, né, sujeitos do mundo, de uma forma integral, mas também profissionais que estão indo para o mundo e que cada profissional aí, profissional está aprendendo na disciplina extensionista e está ensinando. É um processo que ele é de mão dupla, né? E aí, quando eu estou perguntando isso para vocês, e vocês estão silenciosos, e não estão muito interessados em interagir comigo, mas acho que estou provocando vocês aqui a refletirem, porque os currículos foram alterados, né, em 2023. Para quem entrou em 2023, já passou a ter no seu currículo as disciplinas com carga horária extensionista. Para quem entrou antes, pode ter disciplinas que já são equivalentes e que já têm carga horária extensionista, que é o caso da cultura religiosa. Mas tem outras disciplinas que são obrigatórias, outras que são optativas. E primeira coisa, acho que é um convite de vocês olharem a grade de vocês, observarem, prestarem atenção que disciplina é aquela que tem hora extensionista e talvez se perguntar por que ela tem. Tá?
Porque estar em extensão, esse sentimento, eu diria que a gente precisa estar em extensão, né? O padre Valdeci falou aqui de uma universidade em saída, né? E a gente está pensando, né, que a gente está num diálogo com a sociedade. A gente tem que pensar que extensão não se faz em uma hora, não se faz num dia. Extensão se faz de forma contínua. As disciplinas da cultura religiosa trazem um pouco isso. Vocês vão ver aí quando todos os professores apresentarem, vocês mesmos estão tendo experiências, né? E as duas primeiras sensibilizam, trazem questões, discussões, pessoas que vêm até vocês, e depois vocês são provocados a propor, né? Fazer projetos, a interagir talvez com um pouco mais de intensidade, pensar como que a profissão de vocês pode contribuir, ou seja, a área de vocês como pode contribuir em algum setor. Então, essa continuidade, né, que a extensão propõe, ela nos faz, né, pensar que a gente precisa ter diálogo, como a Jaqueline estava trazendo aqui, né? Então, por princípio, né, ela tem que ser dialógica, ela tem que trazer reflexão, é uma reflexão que está na ação, e que está quando a gente atravessa o muro ou quando alguém atravessa o nosso muro e vem conversar com a gente. Então, é necessário que a gente tenha esse intercâmbio, vamos dizer assim, de saberes, um saber que é construído, né? E nas disciplinas extensionistas, a Jaque colocou aqui o plano de ensino e a ficha resumo, né? É porque essa disciplina ela tem também uma característica administrativa, né? O plano de ensino do professor, ele tem alguns campos diferentes, se vocês forem observar lá no programa que fica publicado para vocês no SAL, vocês vão reparar que ele tem lá um plano de trabalho extensionista, onde o professor declara onde vai ser, como é que pretende fazer a avaliação. Então, tem alguns tópicos ali que são diferentes. E também essa disciplina requer que vocês indiquem também os resultados, que são o que a gente chama das evidências, né? Cada um que está em extensão traz uma evidência. Então, quando a Jaque falou que algumas universidades optaram por colocar em atividade complementar, extensionista, né? E isso traz uma dificuldade da gente ter não só a supervisão, mas o registro, a disciplina possibilita com que a gente possa reunir esses exemplos, esses resultados, e que a gente também possa medir o impacto, né, que isso tem na sociedade. Sei que é muito difícil, às vezes, a gente falar de impacto quando a gente está falando de qualidade, quando a gente está falando de relação, de sentimento, mas um depoimento como esse que surgiu aqui é, de certa maneira, uma evidência de que algo se transformou. Então, às vezes, a gente não precisa só contar números, né, para a gente dizer que teve impacto, mas a gente pode conversar com as pessoas e as pessoas trazerem para a gente esses impactos, né? Então, a Jaque aqui colocou aqui alguns números, né, de mais de 700 inscrições para a seleção do pré-vestibular, de alunos que estão interessados, né, em fazer o vestibular e vêm aqui procurar a gente, né? Mais de 800 inscrições numa plataforma que o Santander disponibilizou para que a gente possa ter bolsas para alunos em vulnerabilidade fazerem cursos. Ou seja, mais de 1.400 inscrições que são espontâneas. Isso a gente consegue assim, em poucos dias, em poucas horas, de pessoas interessadas em estar aqui e interagir. E esses números, em termos de disciplina, a gente tem aqui, peguei uma cola aqui para não esquecer os números, mas a gente já teve 937 turmas ofertadas. Dessas 937, 301 turmas são da cultura religiosa e 636 são dos departamentos, dos cursos. E vocês, por que eu estou provocando vocês? Porque alguns currículos têm um grupo de optativas, ou grupo de optativas do próprio curso, por exemplo, a física. A física tem um grupo de optativas da física, né? São disciplinas da física com carga horária extensionista. Mas tem um grupo que é EXT 0100,
né? Ele não está periodizado. E lá a gente tem uma série de disciplinas, como o Projeto Rondon, vestibular comunitário, mas tem uma disciplina de artes cênicas que está sendo oferecida esse semestre para a Mostra Bosque, então tem a ver com toda a questão da curadoria, né, da construção de um evento cultural, então tem uma interdisciplinaridade, tem disciplina do design, da arquitetura, da química, da biologia, e são disciplinas que vocês podem fazer querendo ficar na área de vocês, mas vocês também podem cumprir essa carga horária em disciplinas que são de outras áreas. Então, eu convido nesse convite para que vocês pensem um pouco que área vocês têm interesse, né? Que profissional é esse que vocês querem se tornar, né? E porque talvez essas optativas possam dar a vocês a oportunidade de interagir, de se relacionar e construir, né, algo em conjunto, né, com pessoas de outras áreas. Tá? Então, esse é um primeiro convite. Eu estou falando convite, se fosse padrão, deixa eu falar. Você falou com a palavra convite 50 vezes aqui, né? Que os jesuítas contam as coisas e a gente tem que pensar nisso. Mas, assim, essas disciplinas, elas já envolveram 204 professores, tá? Parece pouco, mas não é não, porque a gente tem 4 semestres apenas da extensão curricularizada. A gente vai agora... No ano que vem, né, vamos virar aí a metade de um curso, né? Então, a gente está ainda no meio da curricularização, a gente já teve um envolvimento aí de 204 professores, e a gente tem, quando eu falei das evidências, né, evidências pode ser um resultado, um relatório, um relato, né, essa ficha resumo que eu já tinha colocado ali, mas a gente já chegou num número de 8.477 evidências, tá? Isso significa, né, porque às vezes vocês podem estar em 2 disciplinas simultaneamente de extensão e não estão percebendo, porque vocês não se tocaram quando eu perguntei para vocês, né? Mas a gente já tem 8.477 resultados de extensão curricularizados, documentados na universidade, tá? Isso é bastante coisa e isso só vai crescer, porque a gente tem aí, né, 8.000 e tantos alunos na graduação e a gente tem muitas disciplinas. Tá? Então, assim, primeiro, acho que fazer esse aviso, assim, né, e esse convite, mais uma vez, essa palavra, para vocês observarem um pouco o currículo de vocês, olhar para o interesse de vocês, e também pensar como ou que coisas vocês gostariam de fazer. Porque quando a Jair fala assim, são assuntos que aparecem quando as pessoas estão em interação, em diálogo, vocês também são responsáveis por trazer o interesse de vocês para a disciplina, o protagonismo de vocês no aprendizado de vocês. E acho que esse é o ponto importante da educação e que a extensão coloca isso sempre como um primeiro passo, assim, né? O protagonismo do estudante, né, em diálogo com a sociedade na construção de um saber. Né? Então, acho que é muito importante que vocês lembrem disso quando vocês forem fazer matrícula, lembrem assim, será que tem carga horária extensionista ou não? Né? Acho que eu vou fazer um quiz depois com vocês. Mas, enfim, tem os vídeos também dos professores, né? Acho que está na sequência, mas, assim, só para vocês saberem, né? Tem disciplina, como eu falei, artes cênicas, tem a disciplina de transição energética, que a Amanda e a Aurora da Química fazem, tem disciplinas de projeto, disciplinas integradas da engenharia, tem a de comunicação e mudança social, a professora Alessandra, que fez com parceria com a professora Nilda Rogério e a Arquidiocese do Rio de Janeiro, com população em situação de rua, pop rua, fizeram um documentário belíssimo que está aí, que vocês podem assistir, não sei se tem alguém aqui que se envolveu com esse documentário, mas foi muito legal. A disciplina da biologia da Mariana, que leva os alunos lá no Mercadão de Madureira para aprender com os saberes tradicionais, né, saberes fitoterápicos e essa relação da ciência com o conhecimento tradicional,
também é super importante, né? Então, assim, estou dando alguns exemplos, assim, de coisas que estão acontecendo na extensão que talvez seja de interesse de vocês e que vocês ainda não se deram conta, tá? Mas aí, Rafa, coloca aí, por favor, algumas coisas para a gente ver um pouquinho. Meu nome é Aurora Mendes, eu sou professora do Departamento de Química da PUC-Rio. Olá, meu nome é Ana Brandão, eu sou professora do Departamento de Endoquímica e de Materiais. Nós somos professoras da disciplina de Transição Energética, Fundamentos e Práticas Educativas, que está sendo oferecida uma disciplina de todas as especiais de extensão durante esse semestre. Nessas primeiras semanas de aula, convidamos palestrantes para virem aqui durante a aula e darem palestras sobre um tema de conhecimento deles. Então, tivemos professores da PUC contribuindo com a disciplina e também convidados externos, como a professora da Trusberto, que hoje nos deu uma aula sobre biocombustível. Ao final de cada palestra, nós fazemos um ciclo de perguntas com palestrantes e os alunos, e os alunos eles já preparam as perguntas que vão fazer ao longo da semana no modo remoto da disciplina, que é a plataforma do EAD. O objetivo desse formato é tanto capacitar os alunos com os conhecimentos, conceitos de educação de transição energética, como então aplicá-los à preparação de materiais educativos, com o objetivo principal sendo a divulgação desses conceitos no ensino médio, ensino técnico e também no ensino fundamental. E durante a preparação desses materiais, vamos fazer uma espécie de hackathon, que será realizado nos sábados. Então, no final do dia, os alunos vão ter preparado jogos já para serem testados no Instituto Federal de Química, no qual a gente já está com contato com o professor do curso técnico, que vai vir aqui também dar uma palestra, representar os alunos e levar esse jogo junto com os alunos para serem aplicados em sala de aula. Oi, dá uma paradinha rapidinho. Essa disciplina tem um convênio internacional, ela tem hackathon envolvido, ela tem produção de material didático e gamificado, e é feito, né, pelos alunos que estão cursando a disciplina. E o interessante das disciplinas extensionistas, como eu falei, como é uma continuidade do projeto, né, os alunos que vão no segundo ou que vão vir na terceira rodada dela vão aprendendo também com quem já fez e vão partindo de onde o projeto parou. Então, essa turma que está rolando agora já recebeu um material sobre as cores do hidrogênio e já estão partindo desse lugar para poder criar os jogos de materiais didáticos em diálogo aí com os outros estudantes, né, da outra instituição. E a Alessandra Cruz, também professora do Departamento de Comunicação. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a extensão do Departamento de Comunicação. O departamento tem uma coordenação de extensão que justamente vai trabalhar com as disciplinas extensionistas que estão nos cursos de estudo de mídia e jornalismo. O jornalismo tem 2 disciplinas e nos estudos de mídias 11 disciplinas extensionistas. O trabalho que é feito visa exatamente você fazer essa devolutiva para a sociedade de todo o conhecimento que é construído a partir de uma fonte mesmo, do trabalho conjunto, de alguma forma, com uma parceria entre a disciplina, os alunos, os professores, muitas vezes de forma interdisciplinar, internamente ou externamente, com outro departamento, para alguma instituição, algum setor da sociedade. No jornalismo, a gente tem uma parceria com o Jornal Fala Roça, que é o jornal da Rocinha, que é uma favela vizinha aqui à universidade, onde a gente já identificou que a gente consegue, através da parceria de jornalismo e cidadania com esse jornal, permitir que a formação do nosso alunado seja mais humanitária. E, por outro lado, a gente devolve para essa comunidade também um conhecimento, reportagem, produção de textos que ajudam aqui no jornal comunitário a ter mais conteúdo para soltar para a sua comunidade. E no Instituto de Mídia, a gente tem um trabalho de parceria com o serviço social, que a professora Alessandra fez muito bem, liderou já há algum tempo
começando por Alpecua, sim, a gente começou o trabalho a partir de uma demanda que veio do Departamento de Serviço Social, através da professora Nilza Rogéria Nunes, que já desenvolvia um trabalho de população em situação de rua aqui no Rio de Janeiro, dentro das pesquisas dela, e aí começou essa demanda da produção de, inicialmente, um vídeo institucional para monitorar o composto de pessoas em situação de rua. Levamos essa proposta para os alunos, né, e os alunos da turma, né, que é a disciplina Comunicação e Mudança Social, que são da ênfase de publicidade e comunicação corporativa, tiveram a ideia de ampliar a visibilidade desse coral, né, no Instagram. E aí, quando esse filme ficou pronto, esse material ficou pronto, tiveram uma nova identidade, os alunos no período seguinte puderam organizar um evento de lançamento. Nós fizemos o coral até aqui, e aí esse evento acabou agregando outras turmas, né? A turma de fotografia, linguagem de experimentação fotográfica, a própria turma do jornalismo, que é a jornalismo de cidadania. Então, acabou sendo um projeto extensionista que, de alguma maneira, deslizou entre várias turmas do departamento, pesquisa informativa. Deixa eu só comentar sobre uma coisa que eu tinha esquecido. Essa disciplina de comunicação e mudança social acabou mobilizando outras disciplinas do curso que talvez, acho que nem tinham carga horária extensionista, mas que adotaram a temática e o objeto, que foi o documentário, para propor uma identidade visual para o coral, depois um material para as redes sociais. Depois, um grupo de alunos resolveu se voluntariar para gerir a rede social das pessoas em situação de rua. E esse é um trabalho que gerou, né, um projeto posterior, um programa, talvez assim possa ser até desenvolvido. E eu só queria chamar a atenção da diferença, né, de uma disciplina que tem a carga horária extensionista curricularizada para uma atividade que ela é voluntária, né? Que muitas vezes ela vai dar assistência a um determinado grupo, que é muito importante, não estou dizendo que não é, devemos sim fazer isso, mas ela tem um outro propósito, né? A atividade complementar, voluntariada, que conta também lá nos créditos, né, de atividade complementar e tem caráter extensionista. Muitas vezes a gente vai lá, realiza uma ação, mas a gente não necessariamente está construindo com alguém alguma coisa, né? E a gente não está levando o nosso saber e a gente também não está aprendendo com aquela pessoa que está ali. Então, é só para dizer que às vezes algum projeto que nasce numa disciplina pode depois ir para um outro lugar onde vão ter alunos voluntários engajados, desenvolvendo isso por um tempo muito maior. Então, acho que essa disciplina, esse conjunto de disciplinas foi importante aí para destacar isso. E para fechar, só vou passar 2 depoimentos rapidinho de alunos. Não vou passar o de longevidade, vou deixar só a informação de que a gente está recebendo o selo de Universidade Promotora da Saúde. E com esse selo, a gente está pensando a longevidade com qualidade. Algumas universidades pensam as pessoas com mais de tantos anos, mais isso, mais aquilo, mas o nosso conceito é o conceito de longevidade, a gente tem um núcleo de longevidade. A gente tem feito reuniões primeiro com funcionários, a gente quer agregar professores, alunos, para como é que a gente torna esse campus um campus promotor dessa saúde. Se está chegando, e aí é um novo passo da extensão, a gente vai falar disso em um outro momento. E fechando só com as últimas falas dos alunos, com convite para vocês estarem aderindo, prestando atenção no site da gente, a gente coloca informações ali para se juntarem aí na extensão. Olá, meu nome é Maia, da qual Não dá para aumentar. Para aumentar? Sim, bastante. Assim, vai. Isso da sala.
gente. Faça só esse aí, são só as fotos. Olá, meu nome é Carla, tenho 22 anos e atualmente eu trabalho no departamento de arte. Eu estudo atualmente também aqui no IAG, na Escola de Negócios da PUC, estou no quarto período. Bom, meio ensino médio na escola pública, né? E aí, só tem uma perspectiva assim, individual, mas aí quando a gente entra na PUC, né? Quando eu conheci o projeto assim, foi um projeto dedicado a jovens e me deu a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes e ser jovem aprendiz do Estado do trabalho. O acolhimento feito pelo Gustavo, ele na verdade me apresentou e a gente foi para um evento da Salles. Esse foi o meu primeiro contato com o Loyola, né? Eu comecei a participar dos encontros, a gente começou a cozinhar começou a criar um vínculo com o Loyola. As pessoas teve um laboratório dele aqui, dentro do acolhimento com o Loyola, e me possibilitou ter uma aproximação maior com a minha família. Porque eu pedi emprestado uma vez o jogo que a gente jogava lá com as pessoas. E eu falei, cara, eu acho que minha família vai gostar de jogar isso. E isso não deu conta. Levei, emprestado. Joguei com a minha família, todo mundo adorou. E aí eu trouxe de volta. E o Lucas deu a ideia de ter rodízio de jogos, né? A pessoa que poderia levar para casa. Então foi bem legal. Hoje eu sou uma pessoa que tem uma visão holística das coisas. A gente, quando entra na PUC, descobre outros horizontes, descobre que sim, é possível, mesmo eu não tendo condições, eu poder fazer campo, poder estudar, ter um ensino superior. E depois do Loyola, a gente vê que é possível também ter pessoas boas que nos apoiam na vida, apoiam nos sonhos, e olha com muita grandeza. Sonho de palco e perto de pessoas que admiram o seu sonho, te dá conta. Acho que bota assim, soma a Maia, só para ver as imagens do Rondon. Mas que não, está vendo? Porque às vezes a gente pensa que. Acho que foi uma aluna que foi para o projeto Rondon e infelizmente os sonhos abaixo, ela está contando a experiência dela. Vai ter algumas fotos aí, coisas que os nossos alunos estão fazendo aí em outros estados, nessas reuniões. Mas eu queria deixar para vocês duas coisas que eu acho importantes. Vocês vão para lugares diferentes, vão ter realidades diferentes, pensando aí na extensão. Mas não esqueçam da extensão interna. A gente recebendo jovens aqui a partir de 12, 13 anos, esses jovens, eles almejam a universidade como nós. Almejamos um dia, estamos aqui agora. E algumas vezes, no processo dos cursos, da formação, eles acabam se tornando jovens aprendizes nessa universidade. Eles estão nos departamentos, agindo, entregando um documento no lugar, atendendo uma ligação, mexendo em algumas coisas. Mas não esqueçam que eles atualmente passam por um processo de 4, 5, 6 anos com a gente em formação. Cursos, palestras, oficinas, visitas para fora. Então, não diminuam a ação deles nos departamentos. Eles têm muito para dar. Eles sabem muito. E eu falo isso de experiência própria. Porque quando eu entrei nessa universidade, eu fui pagando essa universidade a partir de ações do departamento. Eu trabalhei durante muito tempo como monitora, bolsista, estagiária, funcionária, até que eu virasse professor holístico, eu passei por todas as categorias dessa universidade. Essa universidade proporcionou que eu estudasse. E foi um professor, o professor Luiz Antônio Luzio com ele, que quando eu estava indo entregar um reto projetor para um outro professor numa aula, que a minha função era entregar reto projetor durante um tempo, ele tirou o reto projetor da minha mão e falou: tem uma palestra muito importante acontecendo, 2 salas além do lugar em que a gente está. Eu entrego o reto projetor para você, você assiste a palestra.
era um professor norte-americano, George Stone, que falava de edição e produção de vídeo, que foi um dos primeiros cursos que eu tenho aqui, alguém agora que se formou em design, edição e pós-produção de vídeo. São sonhos. A Sara ela fala de sonhos que se tornam realidade. Então, olhem uns para os outros nessa universidade. Todos nessa universidade estão em sonho e em ação. Não diminua ninguém. Trabalhem no sentido desses sonhos e dessas ações. Quando vocês escolhem ou são obrigados a entrar em uma disciplina extensionista, juntos vem a PUC-Rio com vocês. E a PUC é uma universidade comunitária, humanista, filantrópica, a serviço da sociedade, a serviço da gente mesmo e a serviço de vocês. Se não for isso, não é extensão. Muito obrigada a vocês. Nós temos ainda mais uns minutinhos. Há alguma pergunta? Alguém gostaria de direcionar alguma pergunta diante do que foi exposto? Então, nós agradecemos a professora, a professora Jaqueline e a professora Roberta pela exposição desse tema da Vice-Reitoria de Extensão e Estratégia Pedagógica da PUC-Rio, a sua missão e alguns projetos e iniciativas que são desenvolvidos. Foi um percurso bastante elucidador, né, sobre a proposta da universidade e que também é resumido numa palavra de um dos depoimentos. A menina falou assim: eu tenho uma visão hoje mais holística, e eu penso que é uma palavra bonita para a gente terminar. Perceber que a universidade, pela própria origem medieval dela, ela se propôs sempre a ser um universo de saberes que abraça também não só os saberes, mas as necessidades que nos circundam. Então a extensão está aí também para abraçar essas necessidades, as pessoas, as suas sabedorias e os seus conhecimentos. Muito obrigado. Bom dia para todos.